Oi, tudo bem, gente? A gente está em mais uma entrevista, hoje com o Evandro Rodrigues. E aí, tudo bom? Muito obrigada. O pessoal tá lá, né? Verdade, as meninas estão aqui, essa tá aqui, a gente tá aqui. Tudo bom, pessoal? Muito obrigada por ter topado. Obrigado a vocês pelo convite. Então, a gente queria saber um pouco mais sobre sua carreira no improviso. A gente sabe mais ou menos como você começou e essa semana foi ao ar o É Tudo Improviso, onde você fez parte. Você queria contar um pouco como é que é esse início? O início anterior a isso, né? Essa semana, para quem não sabe, teve o É Tudo Improviso e muitas pessoas vieram falar comigo porque eu fiz uma participação de plateia lá. Porque na época eu fui assistir o programa, isso em 2012, se eu não me engano. Vocês eram crianças ainda, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não? O pessoal tá falando não aqui com a cabeça. Eram sim. E eu fui gravar, e esse episódio nunca tinha ido ao ar e foi essa segunda, então foi legal. Mas as pessoas acharam que ali começou, mas não foi bem. Eu já tinha começado uns 3 anos antes já fazer improvisação. Mas ali foi um momento legal de poder participar como plateia. Eu não trabalhava com os meninos ainda, nem nada, mas eu já fazia improvisação. E teve esse momentinho que é bom, que é um registro interessante de muito tempo atrás com improvisação. Então foi legal relembrar nessa semana aí o É Tudo Improviso como plateia. Não sei se onde tem vídeo, nem sei se tem vídeo, mas se você não viu, azar o seu. Você agora está começando um novo projeto, que é o Contém Improviso, que é um espetáculo de jogos também de improvisação. Sim. Como foi a ideia? Como foi para você começar? Por quê? A ideia veio de uma situação que eu acho importante ter mais espetáculos de improvisação acontecendo, principalmente em São Paulo e principalmente em bares, né, de comédia, porque eu fiz a estreia, fiz um e vou fazer um segundo agora, foi lá no Hilários, em São Paulo, e é uma casa que não tem espetáculo de comédia, e eu acho um pouco incrível até não ter um espetáculo de comédia, de improviso, numa casa de comédia grande como a Hilários. Tem o Hilários no ABC também, que eu já fiz lá no começo também. E aí surgiu dessa necessidade de, precisa fazer mais e tal. Falei com os meninos e surgiu a oportunidade daquela data. E aí eu rapidamente tive que criar algum formato, alguma coisa para apresentar. E aí eu chamei o Dani, dos Barbichas, para fazer comigo, ele estava livre. E a gente fez, mas ele ainda é um espetáculo que está em início, assim. Ele é um espetáculo de jogos, porém eu estou tentando transformar ele não em jogos clássicos que a gente conhece, adaptar ou transformar ele em jogos de relação mais do que jogos clássicos de improviso. Pegar alguém da plateia e essa alguém da plateia nos servir ativamente na construção, não só dando sugestões, mas também dando sua história e a gente podendo ir mais a fundo nessa relação do público com alguém de fora, com a sua história, para a gente usar em cena. Essa é a busca. Eu ainda, como a gente só fez uma vez, ainda estou também tentando entender como é que vai ser, mas ele é um espetáculo novo, aí, um experimento. Essa primeira vez, tinha sido só o Daniel como convidado e o Pedro como músico. É verdade, esqueci do Pedro, que ajudou muito. E agora vão ser 3 convidados, né? Agora eu vou fazer no próximo dia 25 de julho, em Diadema. Eu vou fazer o espetáculo, eu vou dar uma modificada nele e tentar também modificar os estilos, assim. Eu trouxe um pessoal mais da comédia agora, que tem personagens e tal, então eu ainda vou tentar também jogar com essa galera que não que, aliás, são do improviso, mas que fazem outras coisas também, para ver o que ganho eu posso ter, assim, o espetáculo pode ter com outras pessoas, com outras visões, entendeu? Então por isso que nesse próximo eu vou arriscar trazer uma galera, até focar um pouco mais em texto, até por causa do nome também, que é Contém Improviso. Eu acho que é um bom nome justamente por não precisa ser só isso, pode ter isso e outras coisas. Então nesse próximo vai ter uns convidados variados, o Douglas que vai fazer, que ele faz personagem, a Pri faz stand-up, o Wesley que faz improviso também, está começando a fazer stand-up, e eu vou fazer também. E aí eu vou ver que caminho que vai seguir, porque o que eu gostei muito do primeiro, e fazer com o Dani e com o Pedro, foi que eles trouxeram coisas, agregaram, assim, né? E acho que isso vai deixar mais rico o espetáculo.
Então agora eu vou dar esse segundo passo com uma outra galera para ver o que acontece. E como foi a escolha dos jogos? Você criou, é uma pesquisa, como foi? Porque realmente teve muito mais seleção, estava lá no dia e foi muito legal. Enfim, é isso que eu falei, o Dani me propôs algumas coisas que ele tinha visto fora, são coisas que não cabem muito no improvável e tem outros formatos, né? E ele me sugeriu umas coisas, a gente testou ali, a gente teve um encontro para falar, conversar, umas coisas me encantaram, mais, outras menos, e aí a gente trouxe, a pesquisa dos jogos veio dessa sugestão dele, mas também de muita coisa que eu já fiz durante esses anos improvisando em outros lugares, que como é um espetáculo meu, eu me senti à vontade, senão também, de testar coisas que eu já fiz em outro momento, de jogos antigos, que cabiam nessa proposta de relação, porque a gente fez aquele jogo da premiação, que as pessoas da plateia perguntavam, né? É um jogo que eu já fazia há muito tempo e eu gosto dele. E eu gosto da plateia, que basicamente ela que dita o jogo, assim, de fato, com as perguntas e tal. E sempre funcionou, isso eu fiz há anos. E sempre funcionou, porque uma preocupação é um guessing, né? Pra quem não sabe, é um guessing, e a pessoa tem que adivinhar o que ela não sabe. E aí, nesse jogo da premiação, eu abro pra plateia fazer as perguntas também. E através das perguntas, o premiado tem que descobrir o que ele é. E é uma preocupação muito grande, será que o pessoal da plateia vai entender o jogo e não entregar o que ele é e estragar o jogo? Era uma preocupação que, como eu já tinha feito várias vezes, eu falei, não, isso nunca acontece. E as piadas boas vêm a maioria até da plateia, assim, uma pergunta boa e tal. Então é um jogo que está mais na mão da plateia do que na nossa. Então esse é um lugar que eu gosto. Então, mas isso veio lá de trás, assim, de um jogo que eu já fiz e tal. Então foi essa mistura de propostas do Dani, do Pedro, com as minhas ideias que eu já fiz. E é justamente o que eu quero tentar repetir agora com outras coisas para o espetáculo ir ganhando mais corpo nesse sentido, assim, pensando sempre nessa coisa da relação que é o que está me guiando. Eu achei muito legal. Falando só porque está na minha frente. Só porque tá na minha frente. No dia nem riu. Não, imagina. Também teve. Você faz o Noite de Improviso. Faço. Você está esse ano quase toda quarta, né? Quase toda quarta. Né? Qual é assim, a dificuldade e a qualidade de fazer improviso em bar em vez de teatro? É bem diferente, assim, o bar, as pessoas estão mais próximas, né? Isso, estão mais vivas ali, tão perto que tá. Tem uma questão da ser da noite, do bar, as pessoas bebem, ficam mais soltas. E às vezes elas vão lá nem para assistir improviso, é para se entreter. Então, por um lado, tá ali tão perto, tira da gente outras coisas assim, mais rápidas até, você precisa ser mais rápido, às vezes mais direto. Isso é bom porque te treina num outro lugar, te joga num outro lugar. Tem uma vivacidade da plateia, de garçom passando, isso atrapalha às vezes e tal. Mas eu acho que eu nem sei te dizer que os ganhos são as coisas ruins são ganhos também, né? Porque é isso, você aprende a improvisar numa situação quase não muito apropriada, que é isso, o pessoal levantando no banheiro, o garçom passando na sua frente, o bêbado falando. E quando a gente vem no teatro é mais calmo quase, né? As pessoas estão sentadas para assistir, não estão comendo, falando, não sei o que, não perde muito foco, mas cria uma casca ali boa pra gente improvisar. E nem a única questão, eu acho, e é isso num geral, e aí pensando também no contém improviso, de propostas de levar para bar, um show de bar, é a questão estrutural, né? O bar geralmente não tem uma estrutura, o Comedians tem, claramente, mas os outros bares é difícil o Hilários tem também, mas são casas de comédia grandes, bares de comédia. Então uma dificuldade quando você vai fazer em qualquer bar, pensando em bar, é a estrutura, ter som bom, uma luz boa, às vezes o próprio ambiente. Eu já fiz muito em bar, e às vezes o bar tinha vários níveis de ambiente, a pessoa assistia meio de costa e tal. Essa é a maior dificuldade de bar, assim, quando o bar não tá propício ali, que você tem que transformar o lugar. Quando o lugar já é transformado igual essas casas aí,
é mais fácil. Mas agora essa busca, esse próximo dia 25, eu vou fazer justamente num bar que ele não é para isso, então a gente vai ter que adaptar ele ali, vamos ver o que vai acontecer. Isso limita umas coisas, mas também é aquela coisa a dificuldade às vezes é justamente a coisa boa de você se superar ali, criar uma coisa nova, etc. Então o bar tem essas coisas aí que acho que a gente tem que ir ver lá, porque senão só fazer teatro. O improviso tem tantos jogos bons para bar, né? Se a gente ficar só esperando fazer teatro, é legal, é ótimo, maravilhoso. Mas o teatro é difícil de se fazer. É uma coisa difícil de fazer. Então procurar esses lugares no bar, procurar nos desafios as novas possibilidades, eu acho que é um caminho. Falei bastante, né? Olha, 11 minutos. E você agora vai fazer um curso. Vou dar um curso, verdade. Focado em jogos de improviso. Sim, vou dar um curso com o Edu Nunes no Espaço da Comédia, dia 27 e 28, vai ser na mesma semana, né? E é uma vontade antiga, assim, de dar um curso junto com o Edu. E nesse caso, da gente se aprofundar nos jogos, porque a gente faz jogos há muito tempo, e na nossa opinião os jogos ainda são a base do improviso. E para se construir outros jogos dentro dos jogos. E, enfim, te dá uma base, te dá um apoio ali, que quando você vai fazer cena aberta, long form, etc., essas coisas que você carrega te ajudam. Então por isso que é a escolha de fazer jogos, pra galera do improviso vir fazer jogo, porque acho que tem uma coisa da galera do improviso que estuda, que às vezes passa e fala, não quero fazer jogo, quero fazer outra coisa. E pula essa etapa, que eu acho fundamental, assim, porque ela é rica em vários sentidos. O jogo te permite, como tem a regra ali, ele te permite você poder surfar em outras coisas, porque a regra vai te segurar, né? A dinâmica vai te segurar de alguma forma. Então é justamente essas outras coisas que a gente vai descobrir, porque a regra do jogo são simples, a gente entende a regra e tal. Como você trazer riqueza, personagem e opinião e etc. para isso que vai ser a busca do jogo, por isso que a gente vai, e também vai ser também uma experiência nova pra gente também, então a gente também vai aprender mais do que ensinar, talvez, mas convido a todos para irem lá. Quanto ainda essa pesquisa que você vai fazer, se der certo, você planeja dar mais curso ou é um projeto assim secundário para você? Boa pergunta, hein? Eu acho que vai ser uma experimentação, não estou planejando nada depois disso mesmo, não. Vou deixar, até porque senão você começa a projetar umas coisas e né, esquece de focar no que vai acontecer de fato. Então, por enquanto, vai ser só esse curso mesmo, então pode nunca mais existir, vai perder, olha só. Mas por enquanto só esse, assim, não estou com planejamentos maiores para depois em relação a isso de curso, não. Agora só voltando. Você guarda todas as perguntas na cabeça? Sim. Só voltando um pouco pro Noite, são jogos bem dinâmicos, mesmo os jogos que a gente às vezes vê aqui no Improvável, tem, por exemplo, o Quadrado é bem mais dinâmico e tudo mais. Como é para a adaptação, assim, para você que acaba fazendo muito dos dois? Você tem, tipo, uma preferência? Você acha mais fácil, por exemplo, lá no Comedians, porque às vezes o ambiente te inspira mais? Como é? Não acho mais fácil nenhum dos dois, são diferentes. O Comedians, ele exige que você esteja até o formato, né? Você está em cena o tempo inteiro e você está apresentando, e você está ali, o espaço é pequeno, tem um outro ritmo, isso tem uma exigência. Aqui no Improvável a gente tem umas facilidades, outras que é o espaço, por exemplo, o tempo é maior, mais dilatado, a gente não está 100% na cena, porque tem o momento do MC, os entrejogos, então não é que nenhum nem outro, são diferentes assim. E os jogos que a gente faz lá, é difícil ter algum jogo igual. Daqui o Quadrado é um bom exemplo, que acho que é um dos poucos que a gente faz lá e aqui. Porque a gente gosta muito que o Quadrado é um jogo de 4 cenas livres.
né, vai rodando e então, como a gente gosta de fazer cena, a gente quase que leva esse jogo para lá, que teoricamente nem era um jogo para bar, ele é um jogo mais para teatro. E aí fazer ele aqui, aí que tá uma boa diferença, porque fazer ele aqui, como a gente tem todo o palco e possibilidades maiores, isso deixa a gente mais, isso no geral, na verdade, a gente expande mais aqui, né, corpo e espaço e tal. Lá a gente tá bem mais concentrado, principalmente no que a gente fala. Porque como lá não dá pra sair, dar uma estrelinha, ajoelhar, não dá nem pra baixar lá direito, senão a gente a pessoa não vê a gente. Aí, então, o que acontece de um pro outro, nesses jogos que a gente faz igual, são as adaptações só de falar, aqui a gente não vai pirar, aqui a gente não vai baixar. Isso limita, por um lado, mas dá um ganho pra gente de raciocínio, de falar, não, tudo aqui vai ser, a maioria das coisas aqui vão ser no raciocínio, menos no corpo. E aí quando a gente vem pra cá e não tá com uma inspiração corporal também, isso é bom, porque pra cá que eu falo que a gente tá aqui no Tuca, né? Vem pra cá, então essa experiência de você fazer no raciocínio ajuda, porque às vezes nem sempre a gente tá corporal, né? E o contrário também, então você pega uma coisa boa de lá e traz pra cá e vice-versa, aprende um pouquinho com e dá uma completada, meio que como eles são diferentes, né? A gente faz lá muito joguinho sentadinho, faz o tripla a gente nem faz tanto, mas o especialista a gente faz, ontem a gente fez entrevista de emprego, que é aqui, a gente consegue ter essa possibilidade de fazer uns jogos setados lá e realmente tirar o humor da lógica mais do que aqui, que a gente consegue também tirar do físico e do espaço e do todo, enfim, tem essas diferenças que na real, fazendo os dois, você só vai expandindo, você não vai perdendo nada. No Noite tem o Conselho de Bar, sim. que eu acho um dos jogos mais difíceis, assim. Como pra você que sempre tá lá e, por exemplo, ontem você estava respondendo os conselhos? O jogo do Conselhos de Boteco, que é um jogo onde a gente pega 3 profissões com a plateia, tem um botequeiro e as 3 pessoas. Cada uma das pessoas dá um conselho que ele tem que responder, só que tem que fazer isso cantando. Então é isso, a pessoa vem com um problema e na hora o outro já tem que responder solucionando aquele problema, dando uma sugestão. Cantando, tudo cantando, o que deixa o grau de dificuldade um pouco maior. É um jogo bem difícil. Porque é isso, você tem que ter, na improvisação nem sempre você tem que ter algo. Na verdade, quase nunca você tem que ter algo, você tem que estar ali. Mas eu acho que o que torna ele mais difícil é realmente nesse jogo, você tem uma responsabilidade. É um dos poucos jogos que você tem que entregar. Porque a pessoa dá um problema e você tem que solucionar, dar uma opinião, uma sugestão para solucionar aquilo. Então acho que isso é o que torna mais difícil. Não é nem tanto cantar, não é performar, quer dizer, performar de certa forma, mas acho que é isso que deixa mais difícil, que é um dos poucos jogos que você tem que entregar. Você tem que entregar. Claro que se você não entrega também, as pessoas, é tão difícil que as pessoas se compadecem e se divertem, porque eles percebem, eu acho que eles percebem a dificuldade também, é um dos jogos também que a pessoa fica tensa com o que está acontecendo. Então às vezes não acontece, nem sempre a gente consegue entregar, mas as pessoas viram cúmplices de falar, isso é difícil. Mas a gente de dentro a dificuldade é, caralho, esse jogo tem... Caralho, falei palavrão. Esse vídeo não vai poder ser menor. Mas é o jogo que você tem que entregar, então acho que isso que ele torna mais difícil, assim, mas caramba, agora... É agora, e tem um tempo certo, não é a hora que eu quero, é a hora que acabou de dar o problema, você tem que solucionar. Senão... Mas acho que é essa mágica também. E eu tenho feito bastante agora, mas são 6 anos que eu faço lá. Agora nesses últimos anos, agora que eu tenho respondido mais. E ainda assim é sempre uma tormenta, assim, um pouco. Mas é gostoso ao mesmo tempo, porque quando você consegue também dar um alívio, uma sensação boa, assim, então é gostoso fazer. E esse ano você também começou como MC aqui no Improviso. É verdade. Hoje, aliás, faço MC. Como é ser MC de algo que você há tanto tempo está como convidado? Você começou a ver o espetáculo de uma forma diferente? Mudou um pouco para você? Como é que foi? Sim. Você vê literalmente de uma forma diferente, porque você assiste, né? E ao mesmo tempo você dirige, porque tem muitos jogos que são jogos do MC, né? Tem alguns que ele só começa e o jogo, a mecânica está dentro do jogo, sem interferência dele.
mas muitos jogos é uma direção dele, assim, né? Ao momento que ele escolhe trocar, ao momento que ele escolhe voltar, etc. Então isso gera uma atenção muito maior do que quando você joga, que você tem um outro estado que é estar também com atenção, mas vivendo ali. A escuta, é engraçado porque uma coisa também dá uma complementada na outra. Quando a gente joga bastante, você começa a perceber outros espaços que você do jogo às vezes não percebe. Isso é bom. Eu tenho adorado mestrar. Existem muitos jogos também que se criam do MC com o público, com os jogadores, com a situação, observar os jogos, as cenas e tirar dela algum momento, alguma observação que você tem. É um exercício bom. Eu estou adorando fazer MC. Está sendo uma bela experiência assim mesmo. E aí, quando eu vou jogar, eu já percebo outras coisas que são boas para o jogo. E aí você fala, estando nessa posição do MC, você percebe, e de dentro às vezes não. E aí quando você junta os dois, você fala, tá, entendi, esse jogo facilitaria, principalmente para o MC ou para o jogo mesmo, escolher tal caminho, né? Então é mais um pontinho de crescimento, assim, né? Mas eu tô adorando, hoje vai ter de novo, aliás, daqui a pouco tem que ir lá. E para finalizar, seus próximos projetos, recadinhos. Bom, meus próximos projetos são os que eu já falei. Vou fazer o show dia 25, Contém Improviso em Diadema, e o curso dia 27 e 28. E são as coisas minhas práticas de vida. E eu tô em breve aí eu vou iniciar um projetinho pro YouTube, que eu vou fazer tô escrevendo uns roteiros para meus personagens e vou testar e ver o que acontece. E meio que tô nessa, e é bastante coisa já isso. Essa terra é plana? A Terra é plana? A Terra não é plana. Eu tenho um amigo meu, que aliás é o primeiro personagem que eu vou fazer, que eu tô escrevendo, que é o Waverson, sobre a Terra ondulada, que eu não perca, sei lá quando, mas eu tô nesse processo, que é um negócio difícil, e aí tô escrevendo, né? E eu não tô improvisando, então é difícil escrever. Mas é isso, o curso, o show, pretendo fazer mais conteúdo improviso, e pra mim, escrever meus personagens que eu gosto muito também. E com certeza a experiência da improvisação me ajuda muito pra isso também, então vamos ver o que acontece. Fique de olho. Sigam o canal do Evandro no YouTube, que é Evandro Rodrigues. Evandro Rodrigues. O Insta também, né? Tudo Evandro Rodrigues lá, você vai me achar, eu acho, né? Se você põe lá, aparece minha careca. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Feita parte. Até a próxima.